pessoa com mais vídeo para o canal, resolvi fazer uma revisão rápida para o concurso dos Correios, só sobre o Código de Conduta de Ética. Então, eu peguei só umas partes importantes que acho que pode cair na prova. Então, com isso, eu lembro para vocês, vamos pegar o código e ler ele inteiro, porque aqui eu só peguei partes importantes, na minha concepção. Então, com isso, a gente tem que lembrar que esse código de ética, ele tem um objetivo de prever o quê? Os desvios éticos, afinal, ele é um código de ética. Então, com isso, ele tem que prever esses desvios éticos, além disso, alcançar os objetivos da empresa, assim também como fortalecendo a sua identidade corporativa e fazendo orientações aos seus empregados do compromisso de agir. E, por fim, aplicar sanções ou penalidades, que isso está bem no final do código, que a gente vai falar bastante sobre ele, que eu acho que isso é um tema que pode cair na prova. E essas sanções estão relacionadas ao descumprimento, ou seja, desse desvio éticos. Então, quem é que ele abrange e para quem é que serve esse código? É todo mundo que está ligado aos Correios. E aqui eu destaquei os estagiários, então até os estagiários também eles estão nesse grupo. Então o código ele tem 4 bases, onde essas bases são consideradas como negócio, missão, visão e valores. Na questão dos valores aqui, onde tem mais, tem muitos valores lá, e eu só coloquei um aqui para a gente ler. Então, o negócio ele já dá aquela ideia de soluções, então ele vai solucionar o quê? Fazer as soluções que se aproximam, afinal ele vai fazer um negócio. A missão, qual é a missão dos Correios aqui? Seria conectar as pessoas. Afinal, a gente vê essa função dos Correios, né? De entrega de produtos, de cartas. Então, quando ocorre essa entrega, há justamente essa conexão. Seja conexão de pessoas com instituições e negócios, por meio de soluções de comunicação e logísticas acessíveis, confiáveis e competitivas. Então, com isso tudo, qual é a visão dele? O que ele quer para o futuro? No código aqui, é ser uma plataforma física e digital para fortalecimento do quê? Dessas soluções de comunicação que a gente acabou de ver aqui. Além da comunicação, junto com a logística. E um dos valores aqui que eu enfatizo aqui, que é isso que a gente vai trabalhar e ler bastante durante o Código de Ética, é esse respeito às pessoas. Que além do respeito, ele está junto com a valorização e competência das pessoas, aliada a um ambiente de trabalho justo, seguro e saudável. E diante disso, a gente verifica que no Código de Ética há princípios éticos fundamentais. E quantos são esses princípios? São 7. Primeiramente, aqui já são princípios bem batidos na Constituição, seja no direito administrativo. Então, quais são? Que é a impessoalidade e a legalidade. A impessoalidade já vem de ser impessoal, ou seja, o interesse do público se sobressai sobre o interesse do particular. E essa impessoalidade, ele está rimando junto com a objetividade e imparcialidade. E, por fim, legalidade. Legalidade já diz a palavra, está baseado na lei seja nacional e também dos países nos quais os Correios atuam e venham atuar. Então, impessoalidade e legalidade a gente não vai ter tanta dificuldade para lembrar. Outros princípios aqui é a dignidade humana e respeito às pessoas. Então, aqui a gente está falando de dignidade, ou seja, a valorização da vida. Então, olha só, é a valorização da vida e afirmação da cidadania. Então, a gente está falando de respeito às pessoas. Então, a cidadania está dentro dessa temática. Então, assim, preservando a integridade física e moral, respeitando as diferenças individuais e a diversidade de grupo. A outra vem aqui, é a integridade. Integridade vem a ideia de ser íntegro, de ser probo, de ser honesto. Então, esse princípio ele está relacionado à honestidade e probidade dos compromissos assumidos. Logo, se é uma pessoa honesta, que procura fazer tudo correto, ele vai o quê? Repudiar, ou seja, não vai querer realizar nenhum ato que configure uma fraude ou uma corrupção. Outros princípios aqui é o profissionalismo. Então, profissionalismo já vem daquela conduta. Como a gente viu aqui da integridade, o profissionalismo ele está dentro desse item, que é o quê? Em relação ao desempenho profissional com responsabilidade e zelo.
E por fim, sustentabilidade. Sustentabilidade a gente já viu, tem algo a ver sempre com respeito ao meio ambiente. Então, com isso, a gente vê que tem a responsabilidade ambiental, econômica, social e cultural. Assim, de forma equilibrada, respeitando o direito à vida plena das gerações atuais e contribuindo para a preservação das futuras gerações. E por fim, a gente tem a transparência. Transparência, a gente vem com aquela ideia de transparecer, de ser visível. Então, visível o quê? Visibilidade dos critérios que norteiam as decisões e ações, mediante comunicação objetiva, ágil e acessível, observados os limites do direito à confidencialidade. Então, aqui a gente encerra sobre os princípios éticos fundamentais. Outro item que eu acho que é interessante a gente saber seria em relação a esses compromissos dos Correios. E durante o Código de Conduta, a gente verifica que o Correio tem relação com todo mundo. Então, olha só, ele tem relação com os empregados, assim como os empregados têm relação com os Correios, tem relação com o governo e a sociedade, tem relação com os clientes, relação com os fornecedores e parceiros e, por fim, relações com os concorrentes, onde eu não vou abordar sobre esse último aqui, dos concorrentes. Então, por isso é bom você pegar o código e procurar lá no capítulo 10. Então, o primeiro aqui que a gente vai verificar é com relação a relação dos Correios com compromisso com os empregados. Então, aqui a gente já dá para entender mais ou menos o que seria isso, afinal, o que o Correio vai proporcionar para o empregado. Então, ele vai querer proporcionar um ambiente justo, saudável para a pessoa trabalhar, vai querer respeitar as pessoas. Então, olha só, ele vai querer proporcionar clima organizacional saudável e seguro, assim como divulgar as informações completa e objetiva. Afinal, como tem esse código aqui, o Correio ele tem essa função de informar, por exemplo, o código de ética, seja de forma completa e objetiva. Além disso, também preservar a privacidade, principalmente confidencialidade das informações pessoais dos empregados. E, por fim, garantir a existência de canais de comunicação, onde eu vou bater bastante sobre isso daqui, que ele vai abordando em cada tema aqui do código sobre essa parte dos canais de comunicação. Afinal, esses canais de comunicação é que vai propiciar o diálogo entre todos. Então, nesses canais de comunicação, a gente pode verificar o acolhimento, processamento de algumas demandas dos empregados, seja denúncias e resoluções. Então, outro compromisso que a gente vai ver aqui, assim como a gente verificou com o Correio em relação aos empregados, a gente vai ver dos empregados em relação aos Correios. Então, vamos dizer assim que é um dever dos empregados. Então, quais são? É comunicar imediatamente o quê? Por meio desses canais, lembra lá que eu falei dos canais de comunicação, os incidentes que possam provocar violação da privacidade de dados pessoais e possam acarretar riscos aos titulares de dados e à imagem da empresa. Então, como a gente verificou aqui, o Correio tem esse compromisso da privacidade e confidencialidade das informações pessoais. Então, com isso, os empregados eles podem agir se caso virem essa violação desses direitos. Assim também, o empregado ele deve comunicar imediatamente seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse dos Correios. E por fim, que eu já vi assim questões caindo com esse item aqui: ter respeito à hierarquia, porém sem temor, sem temor. Já vi questão onde ele escreve com temor, mas não, é sem temor, de denunciar seus superiores hierárquicos ante a ocorrência de ato irregular que tenha conhecimento. Então, outro compromisso que a gente verifica aqui, que ele tem com o governo e a sociedade, que no caso são 4 compromissos, mas aqui eu só coloquei uns 2 ou 3, que eu acho que pode cair na prova. Primeiramente, seria adotar boas práticas de governança, mas qual tipo de governança? Corporativa, que eu acho que isso aqui é cara de prova. Outro seria atuar como agente de desenvolvimento social, econômico, cultural, de apoio às ações governamentais de políticas públicas e programas e projetos para sustentabilidade, olha só um princípio ético que a gente viu ainda agorinha. Por fim, ser transparente na divulgação, olha só, transparente, lembra lá do princípio que a gente viu? Então, ser transparente na divulgação de informações que permitam avaliar o desenvolvimento de suas atividades. Com isso, a gente viu que o Correio também tem relação com os clientes. Então, com os clientes, ele vai o quê? Ele vai querer proporcionar um atendimento ágil, rápido, claro. Então, olha só, o atendimento com cortesia e respeito, com orientações de clareza, presteza e transparência,
Garantir a satisfação dos clientes, é lógico, oferecendo produtos e serviços com a qualidade contratada. E, por fim, responder às solicitações de informações, reclamações, críticas e sugestões formuladas com rapidez e precisão. O outro compromisso que os Correios têm é com relações aos fornecedores e parceiros, onde no início dessa temática aqui, no Código de Ética, ele já esclarece a diferença de fornecedores e parceiros. Fornecedores, ele pode ser pessoa física ou jurídica, que fornecem produtos ou serviços ao correio. E parceiro, já diz o nome assim, ele é parceiro até um determinado, então ele também pode ser uma pessoa física ou jurídica que atuam para o atingimento de certo fim com interesse comum aos Correios, em decorrência de instrumento hábil aplicado ao caso comum. Então a gente verifica aqui essa pequena diferença. Então, com isso, a gente verifica que nesse compromisso ele tem como contratar fornecedores e parceiros com base em critérios o quê? Técnicos, econômicos e legais, então daquela ideia de princípios da licitação. Também ele tem compromisso de exigir que esses fornecedores ou parceiros tenham um perfil ético. Afinal, né, se ele está tanto falando em ética, ele vai querer que as outras pessoas também sejam éticos, principalmente seus fornecedores e parceiros. Assim como também envolvendo aquela questão de sustentabilidade. Então, já finalizando aqui o vídeo, a gente vai verificar aqui sobre a comissão de ética e das penalidades, que eu também acho que pode ser um bom item que pode cair na prova. Então, a função da comissão de ética, ela é principalmente apurar o que? Mediante seja uma denúncia ou ofício que tenha chegado essa demanda, a conduta que está em desacordo com o quê? Com as normas daqui do Código de Ética ou com as normas de funcionamento que quer representar esse CNE. Então, com isso, ele tem de como atuar como instância consultiva dos abrangidos por este código. E um outro item importante aqui, que ele fala que a comissão de ética também deverá ser realizado treinamento periódico de no mínimo anual. Isso daqui também pode cair em prova. Com relação à frequência que deve ser realizado esse treinamento sobre esse código de ética, que é o quê? De no mínimo 1 ano. E aí, nessa questão aqui da comissão de ética e de penalidades, ele vem falando sobre essas infrações ou atos infracionais, que eles chamam de transgressão de preceitos. Que representa isso? Constitui a infração ética, ou seja, aquele desvio de conduta, passível de quê? De aplicação de quais penalidades? Por exemplo, da censura, sem prejuízo de eventuais responsabilidades, ou seja, então além da censura, ele pode ser ser responsável civil e penal, correspondentes a serem apurados em procedimentos próprios, e da aplicação de alternativa também de penalidades disciplinares. Então a gente vê toda aquela competência da comissão de ética. Então, mais uma vez, as penalidades podem ser de censura ou adoção de outras medidas para evitar ou sanar desvios éticos ou encaminhamento de sugestão aos seus chefes, onde essa sugestão pode ser a própria dispensa ou um ato de procedimento administrativo. Então, com isso, já nas disposições gerais, já nos últimos capítulos do Código, a gente verifica que nessa temática de penalidades e tudo, quando há essa denúncia ela pode ser interna ou externa, onde ela pode ser realizada por meio do acesso ao link da internet, que tem um link disponível sobre essas denúncias, ou um telefonema 0800, aonde que vai chegar essas denúncias? Vai chegar preferencialmente na ouvidoria. Então, a ouvidoria é um tema bem conhecido por nós concurseiros. Então, com isso, a ouvidoria ela vai levar essas denúncias aos órgãos de apuração, que, por exemplo, é a comissão de ética. Então, já diz o nome, apuração. Então, ele vai apurar, vai averiguar essas denúncias, se de fato ocorre ou não. E ocorrendo ou não, pode haver as penalidades lá que a gente viu, né? De censura, ou de dispensa, ou de processo administrativo. E um outro item importante aqui é que ele diz que caso a pessoa interessada em denunciar ou representar compareça à comissão de ética, ou seja, a pessoa interessada, poderá reduzir a termo as declarações e colher assim a assinatura do denunciante e receber eventuais provas. Então, galerinha, era isso aqui que eu achei bem interessante colocar no vídeo aqui sobre essas temáticas aqui do Código de Conduta. E com isso eu desejo uma boa prova para vocês.